Olá, conselho do perito. Douglas, como que é determinado o valor que o fisioterapeuta forense vai receber aí no seu dia a dia, no seu laudo, no seu parecer e tudo mais? Boa essa pergunta, hein? Muito bem. Vamos começar falando do papel do perito. Todo mundo quer ser o perito, né? Mas ser perito não tem glamour. Então o perito, cara, quem determina o valor que ele vai receber é o juiz, tá? É o juiz que vai dizer quanto vai ser pago pelo seu trabalho. Claro que você vai poder sugerir valores. Você vai poder sim sugerir alguns valores de honorários, mas não quer dizer que o juiz vai acatar aquilo que você está pedindo, tá? Não é assim que funciona. Pontuado isso, a gente vai para alguns valores praticados assim na justiça civil, na área previdenciária, nas áreas da fazenda pública, DPVAT. O que eu vejo assim normalmente, tá, é valores assim ao redor, tá, 250, 300, 400, 450 reais até valorzinhos aí até 700 reais nessas áreas, quando o juiz paga, porque tem muito volume de trabalho e naturalmente as perícias são um pouco mais simples. Não que as perícias sejam simples, né? Mas um pouco mais simples. E então os valores são menores na área civil e previdenciária. Quando a gente vai para a área trabalhista, a justiça especializada, o processo trabalhista é diferente. Ali nós vamos observar uma discrepância de valores conforme quem perde a ação. Vou começar falando do mais tranquilo, assim, quando o empregado perde a ação, o reclamante perde a ação, o autor perde a ação. Normalmente ele é beneficiário da justiça gratuita, e em sendo beneficiário da justiça gratuita, quem paga você é o Estado. E hoje a gente tem um teto, hoje, enquanto eu gravo esse vídeo, tá? É ao redor de R$ 1.100, tá? Que é o que é pago por uma perícia pelo tribunal. Beleza. Quando a empresa perde o processo, aí o juiz determina o valor. E aí nós temos aí valores bem variados. Eu vou falar por mim, tá? Eu sempre gosto de falar da minha realidade. Não quer dizer que não tenha outras, né? Mas a minha realidade é a seguinte. Quando o empregado perde, o reclamante perde, normalmente o juiz paga R$ 1.000. Quando a empresa perde, os valores ficam ao redor de R$ 1.800. R$ 1.500, R$ 1.800, R$ 2.000, R$ 2.200. São valores, então por isso que eu boto aí na casa dos 1.800. A perícia mais cara que eu já recebi foi 5.400. Por que foi tão caro? O processo é longo, o processo teve uma perícia, depois teve uma impugnação, depois teve uma réplica, depois teve uma tréplica, depois teve razões finais, então teve muita coisa envolvida no processo, ao ponto do magistrado, então, pensando em todos os pontos, em tudo que o perito fez naquele processo, ele pegou, então, mandou pagar o valor ali que eu falei para você de 5 mil e poucos reais. Na verdade, foi um pouco menos de 5 mil, mas como o processo se arrastou, isso teve juros e correção e acabou que bateu nesse valor aí. Mas não é é uma um universo de 700. Então, veja, é uma coisa extraordinária, né? Não é uma coisa que é o foco. Mas, assim, em média, tá? R$ 1.800 por perícia. Isso é o perito, tá? E é o juiz que paga. Quando a gente fala de assistência técnica e jurisconsultoria, aí nós vamos para um outro lugar. Aí é um combinado entre você e o cliente. E aí, gente, vai ter muito depende, né? Depende se é na área previdenciária, depende se é na área trabalhista, depende do tipo de cliente. Quando a gente olha para a área previdenciária, normalmente o paciente não tem condições de pagar pelo seu trabalho. Normalmente, eu estou dizendo. Muitos pagam e têm condições, mas alguns não têm. Quando o cliente tem condições, se você for fazer uma assistência técnica, você vai cobrar 1, 2, 3, 4, 5 salários conforme a complexidade. Se o paciente não tem condições, você vai ter que trabalhar com o que os advogados chamam, e nós também chamamos, de contrato de risco.
O que é o contrato de risco? Se a ação for procedente e o cara ganhar, você recebe, senão não. Se ele perder, não ganha nada, não ganha. Por isso que você tem que saber escolher bem as ações que você vai trabalhar no risco, porque senão você pode se dar mal. Então, o contrato de risco é ruim? Não, não é. Porque se você acertar um bom processo, você pode acontecer como se aconteceu comigo. De receber 5 mil, 6 mil, 7 mil, 12 mil, 21 mil e até 47 mil, que foi o contrato de risco mais caro que eu já recebi. Então você tem que saber escolher bem o processo para ser bem remunerado. Entende? Então, a gente tem várias formas, né, de remuneração. Como jurisconsultor, inclusive, eu recomendo aos alunos que cobrem por hora técnica. Você vai, com o tempo, você vai pegando experiência, você vai dimensionando a sua hora técnica. Hora técnica, hoje, né, no fisioterapeuta forense, custa ao redor de R$355. Você não vai precisar de 1 hora, 2 horas, 3 horas técnicas, você precisa dimensionar isso, e aí você vai cobrar 700, 800, 1.000, até mais. De jurisconsultoria, eu já cheguei a cobrar R$3.000. Então depende, né? Então você tem que meio que dimensionar. A verdade é que a nossa hora vale muito e a gente consegue cobrar bem pelo nosso trabalho. Mas assim, os trabalhos do fisioterapeuta forense, eu sempre falo para os meus alunos, olha, na dúvida, você sempre começa na sua cabeça que é alguma coisa que você vai cobrar acima de R$1.000. Sempre. É alguma coisa acima de R$1.000. Quanto para cima, aí depende da complexidade. Mas tudo vai girar, começa em R$1.000. Beleza? Então, laudo, o perito cobra o perito quem determina o juiz e a assistência técnica jurisconsultoria é você que combina com o seu cliente. Fechou? Tá no YouTube, me dá um joinha, tá no Instagram, me dá um coraçãozinho, comenta, compartilha, conta pra mim aqui qual foi o contrato mais caro, o honorário mais alto que você recebeu. E se você quer se transformar em fisioterapeuta forense, conta comigo. Eu posso te ajudar. Valeu! Fui!